Bom, como a gente falou um pouquinho ontem, o Cruzeiro já demonstrou como que vai jogar, né? Esquema tático, com 2 volantes, com 2 meias abertos, 2 pontas, né? E o Matheus Pereira, quase um segundo atacante, né? Um camisa 10 por dentro. Na construção, construindo com 3 jogadores, então tem uma definição tática, é um time organizado, vai ser um time muito intenso, similar ao time do Pepa, por exemplo, como comparação, um time que vai brigar por todas as bolas. Para mim, o Cruzeiro foi até a pauta ontem, não jogou diferente contra o Atlético. Obviamente que quando você ganha um clássico que você não é o favorito, você tem, né, a repercussão é muito maior. Você ganhar do Atlético é diferente de você ganhar do Atlético ou do Vila Nova, e acaba que você acaba enxergando coisas também que não tem. Então o Cruzeiro é um time que organizado, mas que individualmente, eu acho que o torcedor não pode se empolgar demais também com o clássico, porque eu acho que individualmente o Cruzeiro ainda precisa de alguns reforços. Eu falei um pouquinho ontem também, na criação, o Cruzeiro, quando tem um time que joga mais defensivo, foi um problema o ano passado inteiro, de construir, de fazer gols, e esse ano da mesma forma, ainda está com algumas dificuldades. Os gols do Cruzeiro foram numa bola parada e num contra-ataque. Então o Cruzeiro precisa ainda individualmente de algumas peças. Dessa forma que, resumindo a minha análise do Cruzeiro. Algumas peças de quais, por exemplo? Ou em quais posições? Então, no início a gente falava até em zagueiro. João Marcelo já deu uma resposta, mesmo que pequena, de um jogo, e algumas entradas no ano passado boas, que já dá pra ver, que dá pra contar. O Neres, o início do ano do Neres, pra mim é bom. Neres pra mim é bom. Eu falei muito aqui, o Briglis brinca muito aqui do Castan. Pra mim tinha perdido o melhor zagueiro. Mas Castan, você tendo o Neres, o João Marcelo, e agora chegando o Vidalba. Acabou de desembarcar em Belo Horizonte. O Vidalba, homem de confiança do treinador. Você começa a ter. Você ainda começa a ter. Aí tem os 2 meninos, que é o Juan e o Pedrão. Já começa a ter um pouquinho mais de quantidade e qualidade. Mas ainda é cedo pra afirmar isso. E aí o Cruzeiro, eu acho que é mais pra frente. O Cruzeiro precisa ter, por exemplo, o Robert jogou 3 jogos. E ainda tem ele, pô, que você não citou. Quem? Elivelton. O Palácios. Eu enxergo o Palácios como zagueiro. Jogou lá na estreia. Mas só lá, acabou. O Palácios zagueiro pra mim é pontual. Quando não tiver. E eu acho que a posição mais carente do Cruzeiro ainda é esse cara do 1 para 1, desse diferencial. Que, por exemplo, o Robert jogou 3 jogos. É um menino que todo mundo espera muito dele, mas ele ainda não foi bem. Fala, pô, o Robert foi muito bem, não foi. O Robert cumpriu função, obedeceu taticamente, mas ainda não foi bem. O Arthur, alguns momentos, mas também não deslanchou. Então eu acho que é uma posição que o Cruzeiro, pensando numa primeira posição, o Arthur ponta. Inclusive tá mal, tá? A gente também tem que ser honesto. A gente elogiou ele muito em alguns momentos ano passado. Mal não é uma palavra forte, não? Não. Mal eu também não acho, não. Mas acho que ele pode entregar bem mais. Algumas tomadas de decisões erradas, enfim.